Obrigado. Boa noite, cara igreja. Boa noite. Prazer poder estar aqui. Um mês atrás, mais ou menos, podemos estar aqui juntamente com os irmãos, expondo a palavra na Epístola de Tiago, capítulo 1. Hoje, vou pedir que os irmãos, desde já, abram as suas Bíblias para Mateus, o Evangelho, capítulo 28. Vamos ler já do versículo 18 até o 20. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Aconteceu, certa vez, há muitos anos, em que o homem, agradeço a irmã, muito obrigado, claro, em que o homem saiu de sua casa em meio ao frio e à neve para buscar para que a sua família pudesse comer, pudesse beber, e cozinhar, entre outras coisas. E aquele homem, aquele pai de família, carregava consigo 2 baldes pesadíssimos de madeira. E imagine, o balde em si já é pesado, por ser de madeira maciça. Imagine 2 e imagine 2 baldes enormes carregados de água. Mas o que chama a atenção nessa história não são os 2 baldes de água que são carregados pelo pai, nem tampouco a robustez daquele pai de família, mas sim a atitude do filho. O filho, ao ver o pai, é muito típico, o filho querer imitar o seu pai. Quantas e quantas vezes lá em casa, às vezes coloco meu calçado em um determinado lugar e o Caleb, que é meu filho, de 2 anos, vai lá e calça. Às vezes eu já vi pegando, calçando as minhas botas também. E aquilo nos faz parar para pensar, que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como ele pode absorver coisas assim, que são amorais como essa, que não são nem boas nem más em si mesmas, ele pode absorver coisas ruins, caso nós não tenhamos um procedimento exemplar. Mas voltando aqui para o relato, o engraçado foi ver aquela criança, aquele jovem, carregando baldes pesados, acambaleando sem muita força. Parecia um bêbado, porque não conseguia sustentar os 2 baldes cheios de água. E a água ia derramando. E os vizinhos, os conhecidos que moravam naqueles arredores, já fatos de tanto rirem naquela cena que se repetia por diversas vezes, perguntavam aquele pequeno rapaz por que ele insistia em carregar aqueles baldes, mesmo sabendo que não possuía tanta força. Ao passo que ele respondeu: porque eu quero ser igual ao meu pai. Esse rapaz, o nome dele é Paul Washer, um dos servos do Senhor, um dos grandes pregadores do Evangelho da nação americana. Ele já esteve inclusive aqui em Campina Grande, naquela conferência Consciência Cristã, em 2014, no período carnavalesco em que a conferência é realizada. Foi ali que ele contou essa história que marcou muito, de que aquilo que os nossos pais fazem fica como exemplo para nós. Queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui para falar como o ensinamento em si de pais e filhos, mas pelo menos não de pai e filhos nessa esfera em que nós vivemos. Mas, irmãos, fazer discípulos para que estes façam outros só é possível quando Deus é apreciado e imitado. O nosso erro, às vezes, é querer comparar Deus ao nosso pai, quando na verdade é o nosso pai que deve ser comparado a Deus. O nosso conceito de paternidade não deve vir do nosso pai. Nós devemos amar os nossos pais, respeitá-los, honrá-los, obedecê-los. Mas, irmãos, no nosso conceito de paternidade,
acima de tudo, devem partir do próprio Deus. Os nossos pais devem se emoldurar ao exemplo do próprio Deus, que é o Pai de todos aqueles que abraçam pela fé Jesus Cristo. Imitar uma pessoa por admiração pressupõe a autoridade que essa pessoa tem na nossa vida. O texto da grande comissão, em Mateus 28, do 18 ao 20, nos ensina pelo menos 3 verdades. Vamos ler, irmãos, esse texto, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo de número 20. É interessante que Mateus ele foi destinado aos judeus. Se os irmãos perceberem, os outros evangelhos falam reino de Deus, ao passo que Mateus fala reino dos céus. Por quê? Porque um judeu típico, e Mateus não era diferente, ele não ousava pronunciar o nome de Deus. Por isso, provavelmente, Mateus usa o título aqui, Reino dos Céus. E, irmãos, a primeira verdade que é ensinada, nós vamos ler aqui o primeiro texto, antes de nós falarmos dessa primeira verdade, entre as outras duas que vêm logo em seguida, mas vamos ler aqui, sobre a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos ter, irmãos, aqui uma rápida palavra de oração, agradecendo ao Senhor por esse privilégio de expor as Escrituras, de ser instrumento para a edificação do corpo de Cristo, para que esta se pareça cada vez mais com o seu Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de expor a tua palavra para esta igreja tão amada por ti, pela qual Jesus Cristo veio a morrer, para que ela fosse santa, imaculada, para que esta fosse uma bênção nessa terra, para que esta fosse sal e luz nesse mundo tão contaminado pelo pecado, pelas influências que tentam a todo custo afastar as pessoas do Senhor, e que o teu nome seja glorificado pela fiel exposição da tua palavra, Senhor. Me usa para a tua própria glória, para que o mérito seja todo teu, Senhor, para que a glória seja toda tua, e para que a tua igreja seja grandemente abençoada por ti. Pois é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos irmãos, a primeira dessas 3 verdades é a verdade que diz respeito sobre a autoridade absoluta de Jesus. Aqui no versículo 18. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outra tradução, é dito: todo o poder me foi dado no céu e na terra. A palavra de autoridade diz respeito àquela autoridade, aquele poder legal para dar ordens. A autoridade de um governante, por exemplo. E também pode significar direito de usar o poder. Uma vez que o presidente, o executivo, o poder, ele tem uma área de atuação, uma área de competência. Então, irmãos, Jesus ele tinha autoridade, mas não é autoridade dada apenas, digamos, por 200 milhões de brasileiros. Era uma autoridade que vinha do próprio Deus. Na verdade, Jesus de fato era divino. Como sendo o próprio Deus, então, por conseguinte, ele tinha e ainda tem essa autoridade. Ele criou todas as coisas, ele esteve presente na criação. Não é à toa que Paulo, lá na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 16 até o versículo 17, diz que tudo foi criado por ele e para ele.
Então Jesus também estava presente no ato criativo, no ato criacional. Deus, o Pai, não estava lá solitário, criando todas as coisas. O Filho, assim como o Espírito Santo, porque o texto também fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas, a Trindade estava presente ali na criação. Jesus estava lá. E Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, não morreu como um pobre coitadinho, que morreu e que sua história se encerrou ali. A Bíblia relata que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele exerceu e exerce o seu poder. Queridos irmãos, Jesus Cristo, quando ele se encarnou, quando ele se fez homem, quando ele se humilhou, quando ele se tornou servo, embora em certos aspectos, ele tenha se limitado, não porque ele tenha sido menos Deus ou menos poderoso, mas, queridos irmãos, ali estava o Deus encarnado, o Deus presente, o Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos irmãos, vale ressaltar que esse texto aqui é uma alusão ao livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Eu convido os irmãos para nós abrirmos rapidamente aqui, Daniel 7, versículos 13 e 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Profeta Daniel, um dos profetas chamados maiores. O texto de Daniel, irmãos, diz o seguinte, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, vejam bem, irmãos, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Provavelmente Jesus, quando mencionou essa passagem aqui da grande comissão, ele tinha em mente essa passagem de Daniel. Jesus jamais tirou de foco o Antigo Testamento nas suas mensagens. Era impressionante como Jesus, até como sendo Deus, ele era um perfeito judeu. Interpretou e cumpriu cabalmente a lei de Deus. Os judeus, com seus 613 preceitos da lei, cometeram equívocos assim, animalescos, ao passo que Jesus não apenas interpretou devidamente as Escrituras, mas ele próprio, na sua carne, incorporou esse cumprimento, porque ele era o cumprimento cabal das Escrituras. Quando ele morreu, ele estava cumprindo o Velho Testamento. Ele estava dando cumprimento, estava dando um objetivo. Ele era o alvo do Velho Testamento. Aquelas sombras da lei estavam se cumprindo na pessoa dele. E, queridos irmãos, além de todas essas coisas que nós já falamos, Jesus mostra aqui também o seu poder mediador. O Filho de Deus torna-se aquele que por meio é mediado toda a autoridade de Deus. Ou seja, Deus aqui age na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Várias e várias outras passagens em tom cumulativo comprovam que Jesus Cristo de fato é quem ele afirmou ser, Deus. O fato de dizer
que toda autoridade ou todo poder me foi dado no céu e na terra, já pressupõe sua divindade. Quem, a não ser Deus, teria a ousadia de pronunciar tamanho discurso em seu próprio nome? Então, irmãos, quando vemos Jesus falar com tamanha autoridade, podemos inferir que Ele é Deus. Queria trazer aqui algumas aplicações desse ponto. Queridos, uma vez que Jesus tem toda a autoridade, nós podemos obedecer a Ele sem temores. Nós não estamos aqui porque temos medo de ir para o inferno. Estamos aqui porque nós nos regozijamos, porque Ele exerceu sua autoridade não para nos destruir, mas para nos salvar. Porque Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Ele não nos esmagou, e se o fizesse, seria injusto da mesma forma. No entanto, Ele exerceu a sua misericórdia em nos salvar, em exercer sua autoridade, pela qual nós fomos feitos discípulos. E da mesma maneira, devemos estender isso às pessoas. Somos porta-vozes do Evangelho. Somos discípulos, pessoas que estão aos pés de Jesus, sentados aos seus pés para aprender dele e para praticar essas verdades. Então nós temos esse encargo de outras pessoas e pregar o Evangelho a elas, uma vez elas convertidas, e também ensinarmos as doutrinas básicas da cristandade a eles. Segundo Warren Wiersbe, um escritor, um comentarista bíblico e também um pastor norte-americano, ele diz que o cristianismo é uma fé missionária. Nós não fomos salvos, irmãos, para estarmos apenas debaixo do teto da igreja local, da denominação, do templo. Não! Nós fomos salvos para invadirmos esse mundo e darmos os termos do que as pessoas devem acreditar. Nós devemos ser luz na vizinhança, no campus universitário, no trabalho, na repartição pública, na família, onde quer que nós estejamos, nós temos que ser luz. Temos que demonstrar que de fato nós somos discípulos de Cristo e que temos sede de sua palavra. E devemos ser instrumentos de Deus também para provocar sede nas pessoas lá fora. E, irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, nós chegamos à conclusão de que a igreja primitiva, ela lutava, ela trabalhava ardentemente debaixo, sob a autoridade do Senhor, vivenciando o seu poder e vivendo sob a sua direção. Às vezes, irmãos, eu sei que nós devemos orar para que o Senhor nos esclareça tudo o que devemos fazer. Mas às vezes, irmãos, nós temos que buscar a direção na palavra de Deus. Às vezes falta-nos esse discernimento. Temos que, às vezes Deus, embora algumas coisas Ele não revele de forma tão clara, assim, direta, mas Ele dá princípios pela sua palavra de como devemos agir em determinadas ocasiões da nossa vida. A Bíblia tem resposta para todas as coisas que nós precisamos. É claro, algumas coisas ela oculta, que são somente com o Senhor. Outras coisas que nós precisamos, ela nos revela, ou pelo menos revela princípios de como devemos agir. Queridos irmãos, a primeira verdade que nós vimos aqui é a autoridade absoluta de Jesus, conforme o versículo 18. A segunda verdade que nós queremos propor aqui é a atividade decorrente da autoridade de Jesus. Ou seja, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele continua a fazer pela igreja, e aquilo que Ele fez lá no passado, há aproximados 2000 anos atrás, é fruto dos seus atributos, ou seja, fruto daquilo que Ele é. Jamais Jesus fez alguma coisa, ou Deus Pai, ou mesmo o Espírito Santo, a parte daquilo que eles são. Tudo que eles fazem está de acordo com seus atributos. Aí as pessoas levantam um questionamento, mas se Deus, por exemplo, é onipotente, ou seja, o fato de que Ele pode todas as coisas, porque eu acho que os irmãos que fazem faculdade já devem ter ouvido isso.
Por que não faz uma pedra tão grande que ele mesmo não possa levantar? Resposta: Deus só faz aquilo que está de acordo com a sua natureza. Deus ele pode fazer o impossível, não o absurdo. Ele faz tudo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Então, irmãos, voltando para cá, ao contrário do que comumente se expressa, né, em nossas traduções, o mais literal aqui, no versículo 19, ele diz ide, né, que é um imperativo. Na verdade, é um particípio, ou seja, ir. Só que, irmãos, interessante, né, que quando nós vamos aqui mais adiante, fazer discípulos é uma ordem, né, um imperativo. E toda vez, né, que um particípio é acompanhado de um imperativo, ou seja, de uma ordem, ela também ganha força de uma ordem. Ou seja, essa tradução aqui, na verdade, ela está adequada. Ide, que significa uma ordem, está apropriada porque fazer discípulos também é uma ordem. Ou seja, nós devemos ir pregar às pessoas e ensiná-las. Não basta o fato, né, das pessoas serem salvas, nós temos que ensiná-las. Devemos ensinar a doutrina para que elas possam mais tarde, né, como crentes maduros, né, caminhar e também fazer outros discípulos. Às vezes, na igreja local, nós temos a preocupação de apenas evangelizar, o que devemos de fato fazer. Pregar para que as pessoas sejam salvas. Mas às vezes não temos a preocupação de, uma vez as pessoas serem salvas, de ensiná-las ensinos mais substanciosos para que elas amadureçam na sua fé, para que elas obtenham conhecimento, para que elas possam até ensinar a outras pessoas e essa tocha, né, seja levada de mão a mão e cada vez mais discípulos sejam feitos. E, irmãos, a ênfase aqui do texto é fazer discípulos. John Brothers, que foi um pastor batista e também um professor de seminário lá nos Estados Unidos, ele nos dá uma bela definição, né, de discipulado. Ele diz que discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre, tomar o seu jugo de instrução autoritativa, aceitando o que ela diz como verdade, porque ele as fez. Ou seja, Jesus, ele não apenas ensinou, ele fez, ele praticou. Interessante que quando Jesus nos incitou a orar, incitou seus discípulos e incitou também a nós a orarmos, ele começou dando um exemplo. Às vezes Jesus se retirava para orar, até mesmo Getsemane, nas portas, né, daquela agônica morte, Jesus estava orando. E orou tão agonicamente, a tal ponto de seu suor se converter em gotas de sangue. Uma doença rara chamada hematidrose, né? Quando os vasos sanguíneos, né, que estão debaixo da pele se rompem devido a uma angústia extremada. E, irmãos, Jesus ele nos deu o exemplo para que nós o sigamos. E não apenas isso, mas para que nós ensinemos a outras pessoas. Minha pergunta é: você tem discipulado pessoas? Os novos convertidos na igreja, essas pessoas têm sido alvo da tua preocupação, das tuas orações? Você tem se preocupado em ensinar as Escrituras para essa pessoa? É uma preocupação que a igreja deve ter. Não apenas de evangelizar para que pessoas sejam alcançadas. O que é válido, o que é necessário. Porque um discípulo não pode ser discípulo se ele não for salvo, se ele não for convertido a Cristo. Mas também, irmãos, uma preocupação subsequente deve ser a de que essa pessoa deve ser ensinada como ser uma cristã. Um discípulo é aquele que é ensinado a fazer a vontade do Pai. Basicamente isso. Essa preocupação que Jesus tinha em mente. É essa a tua preocupação, é essa a preocupação dessa igreja. Devemos fazer discípulos. Se Jesus deu a ordem, a igreja não tem a liberdade de ficar de braços cruzados
e deixar o discipulado para escanteio. A igreja tem a obrigação, mais do que urgente, mais do que necessário, de fazer discípulos. Alguns comentaristas, aqui desse texto, acham que esse fazer discípulos se estenda somente aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da nação de Israel. No entanto, irmãos, fortes evidências bíblicas mostram que o povo judeu também estava incluso nisso. Até pelo fato de Mateus relatar isso como sendo um judeu e destinado ao público judeu. Então, irmãos, fazer discípulos é para todos os povos da terra. É para o brasileiro, é para o africano, é para o norte-americano, é para o israelense, é para o rico, é para o pobre, é para o negro, é para o branco, é para o asiático, é para o índio, é para qualquer um. Todas as pessoas da face da terra, ou pelo menos pessoas de todas as nações, devem ser colocadas nessa postura de discípulos, pela graça de Deus, pela pregação fidedigna das Escrituras, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Mateus, seu Evangelho, aqui nos seus versos finais, que nós podemos retroceder ao tema dos primeiros versículos, ou seja, que as bênçãos prometidas para Abraão e por meio dele para todos os povos da terra agora se cumprem em Jesus, o Messias. Irmãos, essas bênçãos espirituais prometidas em Abraão, elas haveriam de alcançar todos os povos da terra. Ou seja, Deus, desde o Velho Testamento, ele já tinha preocupação com os gentios. Eu sei que isso se intensificou e se solidificou mais no Novo Testamento. No entanto, irmãos, Deus já tem uma preocupação com os gentios desde o Velho Testamento. Tanto nessa promessa, temos o exemplo também de Deus salvando uma moabita, no caso de Ruth, que tem um livro que leva o seu nome, livro de Ruth. E temos outros personagens também nas Escrituras, outros mais que foram salvos. E aqui, irmãos, os princípios batizar e ensinar ganham força de uma ordem. Não, irmãos, porque sejam meios de se fazer discípulos, mas porque são respostas ao discipulado. Queridos irmãos, uma vez que alguém é feito discípulo, que é feito convertido em Cristo Jesus, essa pessoa deve buscar o batismo. Não porque o batismo salva, mas porque o salvo, ele quer demonstrar publicamente a sua fé, como um sinal da aliança que já foi estabelecida com ele. E também, queridos, o ensino doutrinário. A igreja deve ser ensinada doutrinariamente. Doutrina não é coisa somente para pastor ou para seminarista, não, ou para professor de escola dominical. Mas doutrina é o encargo de todo cristão. Todo cristão deve ter amor e interesse por estudar a doutrina. Por quê? Porque isso... Mas pastor, doutrina é uma coisa que só vai encher o cérebro. Negativo. Doutrina é o que vai ensinar uma igreja a ter uma prática saudável, bíblica. Também em termos de pregação, em termos de música, em termos de como se portar no ajuntamento solene, no culto, no dia do Senhor, como estamos aqui, no nosso dia a dia. Ou seja, a doutrina ela também vai substanciar uma boa prática. Ela vai lhe fazer amar mais o Senhor. Por quê? Porque é através da doutrina que você vai conhecer o melhor. É através da exposição das Sagradas Escrituras, do estudo profundo das Escrituras, que essas verdades, que o caráter de Deus vai ser revelado, isso vai descer também para o teu coração. E vai emoldurar as tuas afeições, as tuas emoções. Porque a doutrina ela tem um lado teórico, mas ela também deve ter um lado prático. Algo que fala a nossa vida. Algo que conduz as nossas ações, as nossas reações, as nossas afeições também.
Quando alguém crê no Evangelho e se arrepende de seus pecados, tornando-se um discípulo de Cristo, irmãos, falando ainda sobre essas coisas, sobre batismo e ensino, é natural essa pessoa almejar o batismo e o ensino, sendo estas duas coisas consequências e não mesmo que discipulado. O foco aqui é o ensino de Jesus, não é a lei do Velho Testamento, pois o próprio Jesus a cumpriu em si. Queridos, outras aplicações aqui para a nossa meditação. Não basta, irmãos, levarmos o Evangelho às pessoas, para elas serem salvas e pronto. Isso aqui foi o que eu falei já. Elas precisam de acompanhamento em termos de ensino bíblico e teológico, pois isso é parte integrante da grande comissão. Na grande comissão, Jesus dá uma ordem para que seus discípulos façam outros discípulos. Isso vai continuando até o regresso do Senhor, até quando Ele voltar e nos levar para Ele mesmo. Outra verdade aqui é que nós não temos liberdade para adulterar ou moldar o Evangelho ao nosso bel prazer. Quando você anda lá por Mangabeira, ou mesmo vem de lá para cá, você vê diversas placas de igreja. Igreja para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é jeito. Igreja A, igreja B. Venha para cá e pare de sofrer. Venha para cá que você vai ser mais abençoado. Enfim, você vê propagandas das mais estranhas possíveis. Ao passo que muitas vezes igrejas que se preocupam em pregar o genuíno evangelho vazias, porque muitas vezes as pessoas não querem ter compromisso com a verdade. As pessoas preferem incorrer no erro a fim de terem suas consciências apaziguadas, mas não ir para um lugar onde vão ser confrontados pelo evangelho para terem uma vida mais santa, uma vida mais semelhante à do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, irmãos, não temos liberdade para adulterar o Evangelho do nosso bel prazer. O Evangelho que transforma, é o Evangelho também que rasga. É esse que nós devemos pregar. É esse que nós devemos anunciar às pessoas. O Evangelho que fala das belezas da eternidade com Cristo, mas dos horrores do inferno, uma vez que as pessoas rejeitem a Jesus Cristo. Um Evangelho que fala sobre arrependimento, sobre perdão de pecados, sobre o fato de que as pessoas devem olhar para si mesmas e se enxergarem como pecadoras, como pessoas que têm ofendido a Deus desde o seu nascimento. É esse Evangelho que a igreja tem que pregar. É o único Evangelho. É esse. Não existem outros evangelhos. Esses outros evangelhos, na verdade, são mentiras de Satanás para mandar as pessoas para o inferno, para fazer com que as pessoas sejam mais afastadas do nosso Senhor, para fazer com que as pessoas repudiem mais as verdades concernentes à cruz de Cristo, de que, na verdade, essas pessoas têm que estar também juntamente com Ele na cruz. E seguirem após Ele, negando-se a si próprios. Queridos irmãos, nós já falamos de duas verdades aqui. A verdade concernente à autoridade absoluta de Jesus, a verdade concernente à atividade decorrente da autoridade de Jesus, e em último lugar, terceira verdade, é a promessa de companhia decorrente da autoridade de Jesus. Aqui no versículo 20, parte B, onde Jesus diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma promessa maravilhosa que Jesus nos dá. Queridos irmãos, apesar das ordens dadas, o Evangelho de Mateus ele não se encerra com uma ordem, mas com a presença duradoura e alentadora de Jesus, a qual está ligada à grande comissão. Aqui Jesus apresenta o seu caráter de Emanuel.
Ele está prometendo que estaria não apenas com os seus discípulos lá no passado, mas que também estaria conosco, através do seu Santo Espírito. Jesus está revelando aqui o seu caráter de Emanuel, que significa Deus conosco. Até o fim dos tempos significa que Ele estará conosco enquanto nós vivermos, porque quando nós morrermos, nós vamos estar com Ele, na verdade. O desfecho desse evangelho se dá, irmãos, com a expectativa da continuação da missão e do ensinamento. Carson, que é um comentarista bíblico, Donald Carson, que por sinal estará na Consciência Cristã aqui em Campina Grande no ano que vem, ele escreveu comentários de diversos livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João também. E é professor do seminário lá no Novo Testamento. Ele diz o seguinte sobre essa passagem: que as 5 sessões que vieram antes sempre foram concluídas com o ensino de Jesus, mas a paixão e a ressurreição de Jesus terminam com a comissão para que seus discípulos continuem ou levem adiante esse mesmo ministério à luz da cruz, do sepulcro vazio e da vindicação e exaltação triunfante do Senhor ressurreto. Queridos irmãos, esse chamado ao discipulado só foi possível porque Ele ressuscitou, porque Ele triunfou sobre a morte. E porque Ele triunfou sobre a morte, Ele nos chama à posição de discípulos. Jamais poderia haver discipulado se o Senhor não tivesse triunfado sobre a morte e se não tivesse ressuscitado. A ressurreição, a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo deu base para o discipulado. Discipular as pessoas é dizer: olha, Ele ressuscitou, Ele está sentado sobre a destra de Deus, Ele está lá como alguém que está exaltado, que está entronizado, alguém soberano, que tem poder sobre todas as coisas, que tem poder tanto sobre a morte como sobre a vida, que pode dar vida ou matar quando Ele quiser. Ele é Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Não foi um pobre coitadinho que morreu, nem que um lunático. Não foi alguém que os discípulos ocultaram o seu corpo para parecer que ele havia ressuscitado. Não! Até porque a ressurreição era um fato público em Jerusalém. E as testemunhas que estavam lá eram de fato pessoas confiáveis. E medrosos como eram os discípulos, eles não iam mentir sobre esse fato. Queridos irmãos, Ele ressuscitou. E por isso nós podemos ser discípulos. E pela graça de Deus podemos fazer outros discípulos. E devemos fazer, porque esta é uma obrigação, é um encargo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Campbell Morgan, um pastor norte-americano, um pregador, conta que certa vez, em suas experiências, lembrando dessa passagem da grande comissão, segundo Mateus 28, 18 ao 20, quando ele era novo convertido, ele tinha o costume de visitar várias senhoras de idade, para poder ler a Bíblia para elas, algumas das quais nem podiam se deslocar para a igreja por problemas de saúde, devido a problemas de enfermidade, pela idade avançada, entre outras coisas. Ele tinha o costume de uma vez por semana falar da Bíblia para essas irmãs, para essas anciãs. E ao chegar ao final do Evangelho de Mateus, nessa passagem, ele leu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E depois perguntou para aquelas senhoras:
em tom até de êxtase pela palavra de Deus, pelas suas maravilhas. Não é uma promessa maravilhosa? Ao passo, né, que uma daquelas senhoras, uma daquelas irmãs, respondeu sem hesitar: meu jovem, isso não é apenas uma promessa, é um fato. O Senhor mesmo está conosco todos os dias. Ele está comigo, Ele está com você. Ele está com a igreja do Senhor, que é dele mesmo. A igreja pela qual Ele mesmo morreu, Ele está com ela na palma da sua mão. Nada da igreja foge ao seu controle. Tudo que acontece, tanto aquilo que nos faz sorrir, como aquilo que nos faz chorar, tudo está debaixo da autoridade dele. Todas as decisões da igreja estão sob a sua autoridade. A pregação da sua igreja, a pregação expositiva das Escrituras, o ensino cristão está debaixo da sua autoridade. A música cantada para a sua glória, para o seu louvor, para a alegria do povo de Deus, isso está debaixo da sua autoridade. O fazer discípulos não é diferente. Tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, porque Ele está à destra de Deus e triunfa na igreja, triunfa nesse mundo, triunfa sobre até as decisões pecaminosas dos homens lá fora, e sobre as nossas, muitas vezes, que não estão de acordo com a sua palavra. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre até as nossas decisões. Jesus também é Senhor da história. Ao obedecer e seguir a sua direção, a igreja cumpre o seu propósito no mundo. Não estamos fazendo, irmãos, nada mais do que a nossa obrigação, mas vamos fazer isso com prazer, desejosos de que mais pessoas se tornem discípulas de Jesus, conheçam a Ele verdadeiramente e o amem de todo o coração. Eu agradeço aqui a oportunidade que a igreja novamente me dá. Para mim é um privilégio estar aqui entre os irmãos, e que o Senhor, mediante a sua palavra, sempre seja glorificado nessa igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o pastor Alberto, que iniciará um ministério aqui brevemente. E sempre que os irmãos precisarem da nossa ajuda, nós estamos à disposição dessa igreja, porque desde já nós amamos os irmãos, e peço que os irmãos também estejam em oração por mim, pela minha família. Eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus. Amém.